Bem-vindos ao podcast 15x15 do Buena Onda e hoje contando com a especial presença de Gerson Borges, muito felizes aqui de tê-lo aqui. Bem-vindo, Gerson. Prazer é meu, Cláudio, é sempre uma alegria estar com gente inteligente falando de coisas interessantes e, sobretudo, falando de Deus e de Jesus e da vida. Amém. Fiquei muito tocado pela parte de pessoas inteligentes, foi lindo isso. Sim, como não. Bom, vamos ao que interessa, né? Eu queria abordar uma coisa que, na verdade, até a gente estava falando aqui fora do ar, que para mim o Gerson Borges começou a existir a partir, ou seja, você tem agora esse trabalho atual, que é a volta do Filho Pródigo. E tem a Tua Presença Vai Me Transformar, que é um disco de oração e tal, né? Isso, mas o Gerson ele existe há muito mais tempo, né? Uhum. Você tem outros trabalhos, né, anteriormente, né? Sim, na verdade, Cláudio, eu gravei a primeira vez em 1990, em 89, num festival de música no Sesc, lá no Rio de Janeiro, em São João de Meriti. Se eu contar daí, eu tenho quase 20 anos de carreira, assim, né? Eu gravei 5 discos solo, então, de manhã, depois Estrangeiros, depois Povo de Deus, Povo Missionário com a Igreja da Borda do Campo, depois Tua Presença Vai Me Transformar com a Comunidade de Jesus e agora a Volta do Filho Pródigo. Esses dois com essas igrejas que eu trabalho ainda na comunidade, mas eu concebi o projeto, compus as canções e alguns discos. Tem essa coletânea de 90, né? Quando eu comecei no Rio de Janeiro, depois um disco chamado Reina ao Senhor, com um pessoal de louvor lá do Rio de Janeiro, congregacional. Depois eu participei de algumas cantatas, a cantata que o Guilherme Kerr fez com Heather, Canções do Profeta Isaías. Então tem vários projetos assim, né? E eu tenho uma coletânea também de 2002 chamado Diante do Teu Altar, que são músicas de todos esses discos. Então é uma caminhada longa, mas aqui em São Paulo eu tenho ficado mais conhecido a partir do Povo de Deus, Povo Missionário para cá. Sobretudo no último disco, Tua Presença Vai Me Transformar, penúltimo, Tua Presença Vai Me Transformar. E cada um desses discos, a gente estava até conversando uma outra hora, tem uma cara diferente, tem uma proposta, tem um conceito diferente. Eu não sei gravar, assim, às vezes eu passo 2 anos, 3 anos sem gravar, porque não tenho as canções, mas não acho o conceito de um disco. E, por exemplo, agora, no ano que vem, eu vou lançar 2 discos ao mesmo tempo, né? 2? Um chamado É Tão Simples, é um disco de cânticos, mas bem música brasileira também. É um disco mais de louvor, assim. Não é praise music, mas é louvor, entende, né? E o outro, Cantares, que é um disco de canções de amor, de reflexão sobre a vida a dois, sobre casamento, sobre aquilo que o livro de Cantares, que Salomão fala. Há algumas coisas que eu não entendo, o caminho da ave no céu, do navio no mar e o caminho do homem e de uma mulher, né? Que é esse mistério que Paulo até fala, né? Ele usa o casamento como uma metáfora da nossa união mística com Deus. Então são vários trabalhos conceituais e eu acho que isso respondeu aí, espero, a sua pergunta. Sim. Até esse último é um tema bastante, não diria espinhoso, né? Mas como você disse, já citou em outro podcast, Falando Nisso, né? Falando nisso, né? Que realmente é aquela coisa de essa relação homem e mulher dentro da Bíblia, né? Como é encarado isso em Cantares, né? Que às vezes causa uma certa estranheza, né? Mas já é uma metáfora da igreja, da relação da igreja com Jesus, da noiva de Cristo. Tem um componente místico aí, né? Espiritual importante. Mas você ia perguntar sobre isso? Então, justamente sobre isso. Na verdade, a gente pensa, Cláudio, durante muito tempo a gente achou que a vida cristã acontecia no domingo, no prédio, debaixo dos auspícios, da orientação, de um homem santo, do pastor, do padre, enfim. A vida cristã, a vida espiritual acontece no dia a dia. É no dia a dia que eu me relaciono ou não com Deus. Né? Os judeus, no Antigo Testamento, eles viviam em torno do sábado. Eles passavam 6 dias construindo uma expectativa do que ia acontecer no sábado, e depois passavam 6 dias. Os 3 primeiros dias era a expectativa do que ia vir no sábado, né? O 4º, o 5º e o 6º, e depois o 1º, o 2º e o 3º depois do sábado era aquela saudade do que tinha sido ter aquele tempo com Deus, aquela parada, e assim sucessivamente. A ideia do domingo era assim:
Era para ser assim, mas não é mais. É Domingo é um dia onde a gente tem que cumprir a nossa obrigação religiosa. Nos Estados Unidos, no século XIX, por exemplo, não podia jogar, ter bar aberto no domingo, porque era desrespeito ao dia do Senhor. Então a vida cristã virou um compartimento de domingo. Então isso é ruim demais. Por quê? Porque o casamento, então, não tem nada a ver com a vida espiritual. Verdade. O trabalho, idem. Não, eu sou crente lá, amigos, Deus, mas negócios Justamente, à parte. né? O domingo vira um dia muito santo e os outros dias viram dias Qualquer nada nota, santificados. Qualquer né? nota. É. E isso é uma heresia para o Evangelho, onde Jesus nos fala, nos ensina a partir da vida, né? Quando a gente lê o Evangelho, as parábolas, elas não acontecem assim num campo teórico, mas Jesus diz: o reino de Deus é semelhante ao homem que faz isso, ou a mulher que está varrendo a casa. Entende? E falar de casamento, de família, é falar de assuntos espirituais, né? E eu sou um cara que se preocupa sempre com a moçada, né? Eu sou professor, eu tenho uma formação de educador e eu sou pai. Como é que eu comunico alguma coisa que faça sentido para um jovem que está numa crise aos 17 anos num namoro, ou aos 20 anos num noivado, ou aos 25 num casamento que não deu certo? Como é que eu digo para eles que é possível encontrar Deus nesses problemas, né? E eu penso que é cantando e contando a minha própria experiência com Deus e com esse aspecto importante da vida, que é a vida afetiva, o relacionamento afetivo, né? Eu já estou empolgado, porque o disco nem começou a ser gravado ainda, a gente está separando as canções, mas já está valendo, né? Já, legal. Bom, Gerson, seguinte, vamos tocar uma música. Que música, assim, você escolhe pra gente tocar, então? Eu acho que a gente poderia ouvir uma canção que é muito significativa para mim. Está no CD Povo de Deus, Povo Missionário, chama-se Não a Minha Vontade, Mas a Tua. Eu gravei com alguns amigos. A produção é do Wagner Bertolino, que é um arranjador, que está nos Estados Unidos agora já há alguns anos, e tem o vocal, tem um amigo querido que é o Elias Loureiro. E é uma música, ficou um arranjo bem rhythm and blues, assim, né, bem swingado. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. Faz a minha vontade ser a tua. E me ensina, papai, obedecer. Não a minha vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade no meu coração. Obedecer por amor, obedecer por adoração, obedecer ao Deus do meu coração.
Bom, acabamos de ouvir Não a Minha Vontade, do Gerson Borges. E já nos despedindo, fechando, eu queria passar para você o mic e despeça-se. Eu sei que você tem algumas coisas para falar, então deixo com você. Em primeiro lugar, eu queria dizer que essa iniciativa é muito bacana. O podcast mostra o quanto a internet é legal, o quanto ela é acessível, o quanto ela permite coisas que antes dela eram impensáveis, assim, né? Então, um programa com essa qualidade, disponível no mundo todo, é uma coisa muito interessante em qualquer horário. Parabéns pela iniciativa. Eu queria dizer que você pode saber mais sobre o meu trabalho como músico, como pastor, como educador. Aliás, eu uso esse termo pastoetador, né, que é uma mistura dessas três coisas. No meu site www.gersonborges.com você tem fotos, tem músicas para fazer download, tem partituras, tem textos, tem a minha agenda. Eu costumo viajar pelo Brasil todo, de vez em quando a gente até vai para o exterior também para cantar, para falar em congressos de louvor e adoração, congressos de juventude, encontros de arte e criatividade. Não estou tocando em velório e esse tipo de coisa porque Deus não tem permitido. Não é o momento. Não é o momento, mas se precisar a gente não vai, né? Mas falando sério, falando nisso e falando sério, eu queria deixar o meu telefone de contato em São Paulo, 011 4123 9551, e eu gostaria muito de estar na sua igreja ministrando. Esse é um programa bem informal, bem gostoso, e lá eu também costumo ser assim, mas a gente fica um pouco mais sério, né? Porque isso é uma parte central no meu ministério, viajar e partilhar aquilo que a gente tem recebido do Senhor. Muita música, muita poesia, sobretudo muita vida com Deus para todos nós. Amém. Porque é isso que vale, é isso que nos forma. Jesus no centro. Amém. Amém. Bom, grande abraço, pessoal. Um abraço, Gerson. Obrigado. Outro.